Olá pessoal, eu sou Gerson Borina, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje nós viemos conhecer o novo Honda Accord. Esse aqui é a versão Advanced Hybrid, mais avançada do que aquela que já foi vendida aqui no Brasil. Relembrando um pouquinho a história do Accord aqui no Brasil, ele começou em 1990, que já era a quarta geração do carro globalmente falando, porque a primeira geração é de 1976. Essa daqui é a 11ª geração desse veículo, que é um sedã médio, seria um sedã grande na verdade. E a primeira impressão que eu tive, a hora que eu vi esse carro hoje pela manhã, que eu peguei ele para sair para essa avaliação, a minha expressão foi assim: que carro grande! Ele é muito comprido, ele tem 4,97 m de comprimento total e o entre-eixo 2,83 m. E uma coisa que me chama bem a atenção é o tamanho do capô, bem alongado. Falando em alongado, esse próprio vinco que tem na carroceria, que vai aqui de fora a fora, também faz com que a carroceria fica bem mais alongada, e na traseira caindo bem suavemente aqui, praticamente emendando, né, a inclinação do vidro vigia traseiro com a tampa do porta-malas. Então, é um carro bem bacana, bem bonito, que a Honda está trazendo agora para o Brasil. Ele começa as vendas agora em outubro e começa a entrega em novembro. E o preço dele, ele vem numa única versão, que é essa que nós estamos experimentando aqui, em 3 cores: o prata, o preto e o branco, porque realmente é um carro mais a nível executivo. Então ninguém quer um carro vermelho, azul, de outras cores mais espalhafatosas para esse tipo de mercado. E ele chega pelo preço de R$ 324.900. Só para fazer uma comparação, o Honda Civic híbrido, que nós também já testamos, já está lá no canal, ele está por 260 mil. Então ele vem aí uma faixa de 60 mil reais, 70 mil reais a mais do que o Honda Civic híbrido. As tecnologias de híbrido, tanto do Civic quanto desse daqui, para nível do usuário, do motorista, são bem parecidos. É um híbrido que você não precisa conectar ele na tomada, ou seja, o próprio motor elétrico faz a carga da bateria e vai gerenciando quando que ele anda em modo elétrico e quando que ele anda com o modo do motor a combustão funcionando. E na parte do desenho do carro tem alguns detalhes que a Honda mostrou para a gente. Primeiro, são esses gaps, né, essas folgas entre os painéis, né? Então a gente vê que eles foram um pouco reduzidos, e principalmente nessa região aqui, que é uma região inclinada, é bem complicado você manter isso aqui perfeito. É aquela qualidade percebida que a gente tem nos veículos. Na grade, ela tem uma persiana, fecha quando não precisa estar aberta, né? Atrás do logotipo Honda está o radar, que auxilia em todos os sistemas de ajuda ao motorista, e lá no para-brisa tem uma câmera que faz a combinação. A parte de iluminação é toda em LED, tanto na dianteira quanto na traseira, e aí a Honda ela explora alguns detalhes de efeito joia. Na grade e aqui na parte inferior do para-choque, ela trabalhou com esse preto brilhante, enquanto que na lateral do carro a gente começa a ver aqui, circundando a janela, um friso cromado, né? Na parte inferior o preto brilhante e a maçaneta do veículo na cor do carro. Na traseira, enquanto tem aquela inclinação contínua, eles utilizaram essa barra acrílica aqui conectando as duas lanternas para dar um destaque a mais. O logotipo, né, do EHEV, que significa o sistema híbrido. Novamente um preto brilhante aqui na parte inferior, e o porta-mala, um sedã desse tamanho aqui, não podia ser diferente, né? São 574 litros de capacidade de carga. Aqui embaixo está o pneu reserva, o pneu step. O sistema de pescoço de ganso aqui, ele tem um amortecimento, e quando ele fecha, ele acaba ocupando
pouco espaço do porta-malas. Então são soluções bem bacanas do pessoal da Honda. E aqui na parte de rodas, a gente também vê, né, essa face polida, né, ficou bem bonito com essa pintura escurecida. O pneu 235 45 18. A gente já vê aqui dentro o freio a disco ventilado na dianteira e a disco na traseira. Ambos utilizam pinça deslizante. Hoje nós não vamos conseguir levantar o carro num posto, mas eu já conto para vocês. A suspensão dianteira é do tipo McPherson e na traseira a gente tem multibraço. O motor a combustão, ele é um 4 cilindros montado na transversal, 16 válvulas, duplo comando de válvulas, e ele entrega 146 cavalos a 6.100 RPM e 19,2 kgfm de torque a 4.500 RPM. Ele tem aspiração atmosférica, o sistema de coxim é hidráulico. A gente vê que ele não utiliza aquela correia de acessórios que a gente está acostumado a ver em outros veículos, tá? Porque o sistema de ar-condicionado utiliza um motorzinho elétrico, tem uma bombinha de vácuo aqui, e a parte de carregamento de energia vem do próprio sistema, né, do motor híbrido. Então, o conjunto híbrido, que seria um câmbio, ele tem dois motores elétricos ali dentro, montados em dois eixos, ou seja, dois eixos paralelos, e esse motor elétrico entrega 184 cavalos e 34,1 kgfm de torque. A Honda, ela não divulga o valor combinado desses dois motores juntos, porque na maior parte das vezes o veículo ele é impulsionado pelo motor elétrico. Em alguns momentos o motor a combustão ele está fazendo o carregamento da bateria e a carga da bateria vem direto para o motor elétrico que faz a propulsão para as rodas dianteiras. Em algumas condições acima de 70 km por hora, existe uma embreagem que acopla os dois motores e, nesse caso, o motor a combustão acaba tracionando as rodas também. E existe um auxílio do motor elétrico nesses casos. Então é um sistema assim, bem complexo que faz esse gerenciamento de potência desses dois motores, o a combustão e o elétrico, para as rodas. A bateria é uma bateria relativamente pequena, tanto que a Honda não declara qual que é o alcance com a carga de bateria. E olhando um pouco mais aqui toda essa arquitetura, como que está montado, a gente vê esses cabos laranjas são aqueles de alta tensão. A parte de admissão de ar ela acontece por aqui, a gente vê que no capô tem como se fosse aqui um funil, né, que forma com essa outra peça, afunilando o ar frio que vem daqui, passa por aqui e vai direto para o motor. Bateria, você vê que é uma bateria de 12 volts, que é aquela só para alimentar os sistemas do veículo. É uma bateria relativamente pequena, porque tem a outra bateria principal que está montada lá atrás. E qual que é a grande vantagem de toda essa complexidade que está sendo mostrada, sendo montada aqui? Para um carro grande, ele é um carro que, se fosse um motor somente a combustão, ele gastaria muito combustível e emitiria muitos gases, muita poluição. Com esse sistema aqui, ele fica muito econômico. Vou dar um exemplo. Hoje, saí de São Paulo, fui até Jundiaí, Itatiba, viemos parar aqui em Mariporã, andando em velocidades normais, sem me preocupar muito em fazer consumo de combustível. Ele fez 18,5 km por litro nesse trajeto todo. Então, uma coisa bem bacana mesmo. Depois eu vou deixar marcado aqui embaixo quais são os números homologados pela Honda. Bom, fazendo aquela avaliação da porta traseira, da parte traseira, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, olha que bacana que a Honda fez. Você vê que o painel de porta, ele cobre o máximo possível da área de metal da porta. Ficando assim, quando fica fechado, isso aqui tudo fica encoberto, obviamente. Então, de dentro do carro, você vê muito pouco da parte metálica da porta. A parte de isolação ou de vedação é aquilo que a gente já conhece. Essa vedação aqui bem por fora, ela facilita, porque
ela veda aqui na carroceria, deixando toda essa parte limpa. Com isso, um carro executivo tem que ter essa parte totalmente limpa, justamente para permitir um fácil acesso sem sujar a roupa dos ocupantes, né? Bom, o banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir. Eu tenho 1,81 m de altura. Olha o espaço que eu tenho para os joelhos e bom espaço para os pés, um bom conforto. O espaço aqui no banco é muito bom, a inclinação também é boa. Na parte central, a gente tem aquele descansa-braço na mesma altura da porta, olha que interessante, e bem equidistante também. Você fica bem acomodado aqui no banco traseiro, ainda com o auxílio da alça de teto em 4 posições, luz de leitura, também aqui individual na traseira, tem saída de ar climatizado, tem 2 portas USB tipo C para a traseira e a visibilidade daqui é boa, né? A área envidraçada desse carro ela não é muito grande, mas mesmo assim a posição que está sentado aqui fica uma posição alta. O teto solar aqui na fileira dianteira também ajuda a clarear um pouco mais o interior, como esse forro de teto na cor clara também ajuda bastante. Agora aqui na parte dianteira, que é onde a gente mais gosta de estar no carro mesmo, né? A gente vai vendo algumas coisas bem bacanas, esse painel bem linear aqui com essa malha metálica, o ar-condicionado digital com 2 zonas, essa central multimídia, ela é de 12,3 polegadas, ela tem bastante informações, ela tem algum momento que você pode dividi-la aqui em 2, a lado direito e a parte principal, acaba fazendo toda a configuração do carro por aqui. O espelhamento de Android Auto e Apple CarPlay é sem fio e é sem fio também aqui o carregamento do celular. Ele é iluminado, ele só não é ventilado como a gente já viu em outros veículos. O volante multifuncional, aquele esquema da Honda, né, que do lado direito você comanda a parte do lado direito do quadro de instrumentos e do lado esquerdo comanda o lado esquerdo do quadro de instrumentos. Esse quadro é totalmente configurável em alguns detalhes. Sistema de iluminação, que eu já falei que é em LED, mas ele tem também o sistema de auto automático, que é espetacular para você dirigir o carro. A posição de dirigir é um outro destaque. Volante tem ajuste de altura e de distância, memórias aqui para o banco do motorista, eles são todos regulagem elétrica, facilita bastante para achar a melhor posição. O sistema de condução, ele tem 2 tipos de sistema, tem um sistema de operação e de condução. De operação, você pode andar com ele elétrico, então você pode forçar aqui que ele funcione somente elétrico, mas não é que ele vai funcionar somente elétrico, ele vai preferenciar o funcionamento do motor elétrico, ou híbrido, ou então fazer uma carga máxima da bateria, para que a hora que você entrar num lugar que você tem muito ande e para, a tua bateria esteja bem carregada. E a bateria, você sabe, ela faz o carregamento tanto pelo motor a combustão, como também em frenagem. E nas frenagens, ele tem um outro detalhe bem interessante. As borboletas atrás do volante, que em outros carros é para troca de marcha, nesse caso aqui, você aumenta ou diminui aquele freio motor. São 6 configurações que você tem, sendo que na 6ª é quase como se estivesse aplicando o freio do carro. E além desses modos de operação, tem os modos de condução. O modo econômico, o modo normal ou o modo esportivo. E aquilo que a gente já conhece de outros veículos, que conforme você vai aumentando esses níveis, você vai tendo uma resposta do acelerador mais pronta, você vai ter a direção um pouco mais pesada quando vai para o modo esporte. E entre esses 3 modos ainda tem o 4º, que é aquele configurável individualmente. Você pode fazer a sua configuração do jeito que você gosta e dirigir o carro para sempre dessa maneira. Bom, já que estamos falando em dirigir o carro, eu acho que chegou a hora de a gente dirigir, né? Então vamos sair para fazer uma avaliação, que nem eu disse, eu já vim de São Paulo até aqui e agora vamos pegar um trecho de retorno aqui de Mariporã para São Paulo e vamos contando alguns detalhes de operação do carro. Vamos começar agora aqui a nossa avaliação.
Estou saindo lá do Nick Garden. Esse primeiro trecho é um trecho bem urbaninho aqui, com algumas lombadas e bem suave também. O que já dá para perceber aqui na parte do sistema de direção, nesse caso a assistência elétrica não fica aqui na árvore de direção, ela fica direto lá na caixa de direção. É um sistema para veículos um pouco mais, não digo modernos, mas uns veículos um pouco maiores, né? Que tem uma massa, né? Um peso maior. Mas é aquele sistema que ele vai aumentando o esforço, e eu vejo que tanto para manobra quanto para essa parte de baixa velocidade, ele é bem preciso, ele é bem agradável, e mesmo quando você pega alguma irregularidade no piso, você não percebe nenhum contragolpe no volante, né? Mostrando que essa parte também está bem calibrada juntamente com a parte da suspensão do carro, né? Os amortecedores, a parte de calibração de suspensão, passando nessas irregularidades aqui, absorve muito bem. O que os engenheiros da Honda contaram para a gente hoje é que a bucha traseira, né, lá do eixo traseiro, eles aumentaram em mais de 10% o volume dela. Então, com isso, você acaba tendo uma melhor absorção também na parte de rodagem e a parte de absorção de impactos. Aqui nessa descidinha de serra a gente já vê, né, o sistema de freio. Então aqui, ó, se eu vou utilizar aqui as borboletas do lado esquerdo, ó, eu coloquei aqui, ó, a desaceleração máxima. Estou numa descida bem relativamente íngreme, né? E o carro está freando, está diminuindo a velocidade ainda aqui, nem está acelerando nada. Então, imagino que para descer, por exemplo, uma serra da Imigrantes, vai ser uma condição boa também para dirigir o carro dessa maneira, né? Outro item que esse carro é equipado é com o heads-up display, né? Ou seja, a projeção do painel no para-brisa. E ele é bem vivo, é fácil também de regular a intensidade luminosa pelos comandos aqui no volante. Você faz essa calibração. Eu vou colocar o fluxo de potência justamente para a gente enxergar o que está acontecendo, né? Aqui, ó, você vê que o verdinho aqui é a bateria, aqui as rodas dianteiras e o motor a combustão. Nesse momento o motor a combustão está desligado. Eu estou andando somente com a energia da bateria, que foi aquela energia que regenerou ali atrás. Eu estou conduzindo no modo eco, né, de econômico. Na verdade ele tá automaticamente no modo eco. Eu estou no sistema automático aqui. Então aqui, ó, tem o eco, e aqui eu coloquei agora no modo normal. Então, modo normal, aparece uma apresentação aqui, e agora eu estou no modo automático em termos de utilização da bateria e modo de condução normal também. E aí eu tenho ainda o modo Sport, hein? Aparece um grafismo todo aqui, e aí aqui a resposta fica mais pronta, a direção fica um pouquinho mais pesada, o quadro de instrumentos fica com um grafismo avermelhado para te indicar que você está andando no modo esporte. Agora nós vamos sair dessa estradinha mais vicinal e vamos entrar na Fernão Dias, em direção a São Paulo. É uma rodovia de velocidade mais alta, condições melhores de condução, porém é um asfalto também bastante machucado, né? Cheio de remendos, mas o carro ele amortece bem todas essas passagens. E nesse trecho de curvas, é uma curva aqui bem que eu gosto bastante de fazer, dá pra gente ver aqui, o carro ele é bem estável e ele tem um sistema de vetorização de torque.
Então, conforme você está fazendo a curva, ele vai pinçando um pouco os freios, caso haja necessidade de te colocar dentro de uma trajetória mais correta. Bom, no total, são 8 bolsas infláveis que tem nesse veículo. Ele tem bolsas para o joelho dos dois, né, dos dois ocupantes da frente, tanto o motorista quanto o passageiro do lado direito. Aquele sistema Honda Sensing, ele é dos mais completos da Honda, no caso esse daqui. Ele tem o sistema de permanência em faixa, que você ativa também, aquela facilidade de ativar com um botão diretamente aqui no volante. Com isso ele centraliza a faixa, ele lê ali no quadro de instrumentos, opa, você está fazendo uma curva aqui, tá as duas laterais verdinhas dizendo que ok, você está centrado no meio da faixa. E se você simplesmente deixar as mãos no volante, uma curva como essa aqui na frente, ele contorna a curva sozinho, ó. Não estou fazendo esforço nenhum, é o próprio sistema que está fazendo o contorno da curva. E o sistema de controle de velocidade de cruzeiro, eu vou ativar ele agora aqui. Ele é do modo adaptativo. Eu estou com ele setado para 60 km por hora, mas o tráfego à minha frente está a 50. Então ele diminui a velocidade. Aqui eu posso ajustar a distância que eu quero do carro da frente. Então aqui eu coloquei para menor distância. A menor distância é essa aqui. Isso é aquilo que eu reclamo às vezes para o padrão brasileiro. Em termos de segurança, essa é a condição ideal. Agora que eu vou aumentar a velocidade para um pouco mais, vamos botar aqui 80 por hora, que é o limite nesse trecho. O caminhão saiu da frente e o carro acelera automaticamente. Agora, aqui no modo esporte, ele tem uma outra característica que eu quero mostrar também. Apesar de ser a propulsão primordialmente pelo motor elétrico para as rodas, né, ele faz uma simulação de trocas de marchas. Aqui nessa descida que é um pouco mais pronunciada, eu estou aqui ativando a borboleta do lado esquerdo para aumentar a regeneração, mas como ele está freando, as luzes de freio traseira, elas estão acendendo. Chegamos num trechinho de subida da serra aqui de Mariporã para chegar no túnel. Também vou dar uma reduzida aqui. Diminuir um pouco a velocidade, não vem vindo ninguém aqui atrás. E aí vamos fazer uma retomada de velocidade aqui, ó. Então, fazendo a retomada, a gente vê aqui, ele vai fazendo as trocas de marcha, como se fosse um câmbio de dupla embreagem. É bem interessante. É a mesma característica que tem no motor no conjunto do Honda Civic. E nessas curvas aqui de média, alta velocidade, com alguma ondulação, também ele vem bem estável. É um carro grande, pesado, pesa 1.600 quilos, mas é bem acertado em termos de conjunto todo. Bom, aqui já estamos chegando em São Paulo, na região de Guarulhos. São 4h30 da tarde, o céu escureceu, vai cair uma água legal aqui, mas nós estamos num carro híbrido, combustão e elétrico, não tem nenhum problema com relação a isso. E vamos aqui. Outra coisa que eu ia mostrar aqui é aquele alerta, não tem um alerta de ponto cego, mas tem esse sistema aqui, que a hora que você liga a seta para a direita, ele mostra qual que é o movimento que tem ali, então facilita a mudança de faixa. Também pela própria chave de seta aqui, tem como ativar o sistema, para dar aquela olhadinha básica, ou pela própria central, você pode, se você não gosta desse sistema, tem como desabilitar e deixar ele inoperante, operando somente
pelo próprio botão aqui da chave de seta. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa pequena apresentação. Hoje foi um dia de lançamento, uma apresentação um pouco mais condensada das informações. No site vai ter todas as informações técnicas, ficha técnica, conteúdo desse novo Accord híbrido. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.